E aí, pessoal do nono, como é que estão vocês? Espero que todos estejam bem, protegidos aí pela mão bondosa do nosso Deus. Gente, muito bem, estamos iniciando mais uma semana de estudos e hoje nós estamos aí na semana 1 do ciclo 3. Tá legal, galera? E vamos falar sobre um assunto também que chama muita atenção, que é a Guerra Fria. Depois de falar de Segunda Guerra Mundial, agora a gente vai falar de Guerra Fria. São assuntos interessantes, eu sei, o pessoal gosta de assuntos como esse, e eu espero que essa aula também seja interessante para vocês. Hoje nós vamos falar, dar uma introdução aí no assunto. Eu quero compartilhar com vocês a apresentação que eu elaborei para nos ajudar aqui na nossa aula de hoje. Essa é a apresentação aí sobre Guerra Fria. Então vamos falar com vocês aí a respeito deste assunto. Lembre-se, gente, das nossas atividades semanais. Assistir a videoaula é uma delas. Depois de assistir as videoaulas, faça uma leitura das páginas 51 a 58 do capítulo 9 agora, certo? E faça as seguintes atividades. Páginas 54, 56 e 57 também do capítulo 9. Galera, participação do fórum, legal? Não esqueçam, sempre importante, vocês têm participado de uma forma legal, algum ou outro que está deixando de lado, não está participando do fórum. E eu também gostaria de ver a participação de vocês nas salas virtuais, onde a gente vai esclarecendo dúvidas, vai também trazendo alguns aspectos novos aí para a nossa aula. Tá legal, gente? Por favor, quero vocês lá. Então, vamos em frente aí. Vamos falar sobre Guerra Fria, então. Guerra Fria entre Estados Unidos e União Soviética. Alguns falam que é um conflito, né, ideológico entre o capitalismo e o comunismo, sim, né? E até por isso o nome, Guerra Fria, porque, na verdade, conforme vocês veem ali embaixo dessa definição, é um conflito político e ideológico entre as duas grandes potências pós-Segunda Guerra Mundial, emergentes após a Segunda Guerra Mundial. É um conflito apenas político e ideológico. Não houve conflitos armados entre essas duas potências em si. Por isso é que foi chamado de Guerra Fria. Não foi porque foi num lugar muito frio, na Sibéria, lá na União Soviética, ou no Alasca, nos Estados Unidos. Não tem nada a ver com isso. Tem a ver com essa questão de ser apenas uma guerra de ameaças, uma guerra, né, mais ideológica do que propriamente dita uma guerra física. Por isso o nome Guerra Fria. Tá legal, galera? Então vamos falar sobre esse assunto bem interessante aí. Para isso a gente precisa lembrar desses desdobramentos aí do final da Segunda Guerra Mundial. Houve o ataque dos Estados Unidos nuclear no Japão, do bomba de Hiroshima e Nagasaki, nós estudamos já sobre isso. Aí houve o fim da Segunda Guerra Mundial. Com isso, há um enfraquecimento das grandes potências europeias, como a própria Alemanha, a Inglaterra também enfraqueceu bastante em virtude dos altos gastos com a guerra, certo? Então você vai ver o enfraquecimento. E uma emergência de grandes potências no mundo nessa época, que seriam States, os Estados Unidos, capitalista, e União Soviética, os camaradas, né, comunistas, estão aí. Então esses dois grupos surgem. E aí vai se criando uma bipolaridade mundial. Ou você é capitalista, ou você é socialista, ou comunista, como alguns querem dizer aí. Lembre que socialista e comunista não são coisas iguais, não são iguais. O comunismo é o fim do socialismo, né? Nós estudamos isso lá no início do ano, eu expliquei isso para vocês. Legal? Espero que vocês tenham entendido. Então, há uma bipolaridade mundial aqui. Há uma disputa pela hegemonia mundial entre essas duas grandes potências. E é o início que nós conhecemos por Guerra Fria. Nos desdobramentos do fim da Segunda Guerra Mundial, né, nós temos a Conferência de Alta feita lá com a criação da ONU em 1945 e o Tribunal de Nuremberg, que vai julgar, né, alguns líderes nazistas que haviam sobrevivido. E também temos a Conferência de Potsdam, em 1949, aonde houve a divisão da Alemanha. Essa divisão da Alemanha e depois a divisão de Berlim vai ser o maior símbolo da Guerra Fria. Tá legal? Vocês já vão entender por quê. Primeiramente, a divisão da Alemanha em em quatro zonas de influência, ou zonas de ocupação. Nós temos aqui a soviética, a inglesa, na americana e a francesa. Legal? Então, União Soviética, Estados Unidos, França e Inglaterra, dividiram em quatro partes
a Alemanha na área de influência, ok? Bom, e você vai perceber que própria cidade de Berlim também vai ser dividida, a capital. Berlim, note que está dentro da área de influência soviética, mas que é socialista. Tá legal? Socialista. E você diria que toda ela seria, então, de influência socialista. Não, eles vão dividir a própria cidade de Berlim também em áreas de influência. Você vai ver a francesa, a inglesa e a americana aqui embaixo. Certo, galera? Então, o que vai acontecer com o tempo? Haverá a criação, então, da República Democrática da Alemanha Oriental, influência socialista, e República Federal da Alemanha Ocidental, influência capitalista. E Berlim vai se tornar nesse principal alvo do investimento dos nossos amigos estadunidenses. Tá legal? Então, o que vai acontecer? A parte da cidade de Berlim que foi alvo desse investimento intenso dos estadunidenses começa a crescer, a crescer, a crescer muito, e esse desenvolvimento vai ser notável. E aí, pessoas que estavam na área de influência socialista começam a querer fugir para a área de influência capitalista, onde o desenvolvimento era maior. Para evitar a migração, né, vinda do Oriente para o Ocidente, os socialistas vão construir um muro dividindo a cidade, o famoso Muro de Berlim. Esse é o principal símbolo da Guerra Fria. Esse muro que você encontra aqui, mais na construção antiga, né? E ali embaixo a parte que foi mantida apenas como o símbolo ou representação do que nós conhecemos por o Muro de Berlim. Tá legal, gente? Aí você vê, por causa disso é que o maior símbolo da Guerra Fria está aí. Uma divisão da própria cidade entre duas áreas de influência, uma socialista, outra capitalista. Legal? Beleza, gente? Vamos em frente, então. Olha aí, mas o que é esse negócio de capitalismo, comunismo ou socialismo? Vamos passar ali para socialismo. Melhor seria até, desculpa, eu não coloquei ali, eu deveria colocar realmente isso, o socialismo ali, seria melhor o termo, né? No capitalismo, é a valorização da riqueza material, enquanto no socialismo é o bem-estar social. Né? Nós já estudamos sobre isso. O capitalismo pende mais para o individualismo, enquanto para o socialismo, o coletivismo. No capitalismo, incentiva-se o consumismo. Já no socialismo, não. O socialismo é a simplicidade. Há uma democracia maior imposta nos países capitalistas, enquanto, né, nos países socialistas, não. Há uma economia mais planificada, liderada pelo governo, e normalmente com governos rígidos. Tá legal? No capitalismo se estabelece a livre concorrência, enquanto no socialismo não. A estatização das empresas, boa parte delas. Certo? Então, essas são as principais diferenças entre esses dois pensamentos, o capitalismo e o socialismo. Nós já estudamos bastante sobre isso e não vamos focar, né, tanto aqui nesse assunto aqui. Tá certo, gente? Para relembrar a vocês. E essas são as principais influências, a influência capitalista e socialista. O mundo vai se transformar em um mundo bipolar. Veja as áreas de influência, dois polos de poder, Estados Unidos e União Soviética, em rosinha aí no nosso mapa, a influência socialista, e também em laranja, vamos dizer assim, a influência capitalista no mundo. E praticamente o mundo todo passa a ser disputado entre essas duas grandes potências por áreas de influência. Legal? Bom, vamos então aí para frente, gente. Que características tiveram principais dessa Guerra Fria? As principais características estão aqui para vocês. Primeiro, disputa tecnológica. Quem avança em determinada área antes do outro, opa, ganhou um pouco da guerra aí, ganhou um espaço. E com isso há um desenvolvimento tecnológico muito grande, muito grande. Até alguns especialistas dizem que se não fosse Primeira, Segunda Guerra Mundial e Guerra Fria, hoje nós não teríamos tanto avanço tecnológico como tivemos. Legal? As pessoas chegam a dizer isto. Legal? E realmente não deixa de ser verdade, porque essa disputa por chegar primeiro a uma novidade fazendo que haja um avanço maior na tecnologia. Corrida espacial.
Outra grande característica, nós vamos estudar daqui a pouquinho. A espionagem, dois grandes órgãos, a CIA e a KGB, também falaremos daqui a pouquinho a respeito disso. Busca de aliados em todo mundo. Quem vai ficar do lado socialista? Quem vai ficar do lado capitalista? Legal? Conflitos, mas não são conflitos entre eles, mas são conflitos regionalizados, como a Guerra da Coreia, Revolução Cubana, certo? A gente vai estudar isso um pouquinho mais à frente. E também há uma tremenda guerra de difamações, criando-se assim, né, sempre o outro como sendo o vilão da história. A indústria cinematográfica estadunidense vai carregar-se disso, fazendo, por exemplo, filmes como esse que vocês estão vendo, Rocky 4, uma luta entre esse imigrante italiano que morava lá na periferia de Nova York, o Rocky Balboa, mas o símbolo estadunidense, até com calção das cores dos Estados Unidos, contra Drago, um soldado, um ex-soldado soviético maldoso, ruim. Lógico, né? Quem fez esse filme foram os Estados Unidos, né? Então vai pintar sempre o outro desse lado. E do outro lado também da mesma forma. Os soviéticos pintavam os estadunidenses como sendo os vilões. Então essa guerra de difamações era muito grande. Gente, a Guerra Fria teve qual justificativa? A justificativa ideológica foi tremendamente questionada. Por quê? Porque dizia que a justificativa ideológica era essa aí, ó. Olha o que vocês estão vendo aí. Manutenção da paz mundial. Parece que ele até aquelas concursos de Miss, né? O que você deseja para o mundo? A Miss diz, eu quero a paz mundial para todos. Parem com isso, né, gente? Como é que é paz mundial se eles estão desenvolvendo mísseis, estão desenvolvendo bombas nucleares, armas de destruição em massa, né? Então foi tremendamente questionada essa justificativa ideológica, né, de manter a paz mundial, tá certo? Mas enquanto isso, vamos se armar. Vamos lá, vamos nos armar, perdão, né? Vamos nos armar. Ok? Veja aí, gente. Em busca de novos aliados, são estabelecidas algumas táticas. E sempre haverá uma contraproposta, uma contração. Nos Estados Unidos, em 1947, foi formado o Plano Marshall. O que é o Plano Marshall? É um plano econômico de auxílio dos Estados Unidos aos países europeus, aos países que queriam adotar o capitalismo. Com isso, eles ajudavam financeiramente esses países, né? E assim reduziriam a influência soviética na região. Mas não foi só na Europa. Também vieram alguns dólares para o nosso país, por exemplo. Legal? E outros países da América receberão devido a esse plano Marshall. Mas sem nenhum interesse dos Estados Unidos, né? Lógico, né? Lógico que tinham seus interesses. Tá bom, gente? Beleza? Em contraproposta, em 1949, a União Soviética faz o Comecon. O que é o Comecon? É o Conselho para Assistência Econômica Mútua. É a versão soviética, a versão socialista do Plano Marshall. É uma ajuda econômica aos países que tinham a linha socialista. Certo, galera? Tá bom? Vamos em frente. Também alianças militares vão surgindo, né? Como, por exemplo, a doutrina Truman. A doutrina Truman dizia o seguinte: os Estados Unidos iam apoiar as nações livres que desejavam resistir à dominação comunista ou socialista, né? Combate ao socialismo em qualquer parte do planeta. E se for necessária intervenção militar, que haja. Nós vamos mandar soldados, nós vamos mandar armas para esses que querem lutar contra os socialistas. É dessa forma que eles mandam, por exemplo, armas lá para a Coreia, aqui na Revolução Cubana, também lá no Afeganistão, certo? Então, com base na chamada de doutrina Truman. Do outro lado, os soviéticos respondem com o Cominform. O que é o Cominform? É o Comitê de Informação dos Partidos Comunistas e Operários, que era uma união de todos os partidos comunistas europeus para evitar a influência dos Estados Unidos. Se fosse necessária a luta armada, eles também partiriam para a luta armada. Certo? Então veja que há sempre esta luta já com eles aqui. Da militar ainda, são formados blocos, como a OTAN e o Pacto de Varsóvia. A OTAN, em 1949, a famosa Organização do Tratado do Atlântico Norte, que é uma aliança de países capitalistas. No início, você vê todos os países, Estados Unidos, Canadá, Inglaterra, assim vai, né? Depois foram entrando outros países, e tem o Pacto de Varsóvia, em 1955, que é uma aliança de países socialistas. Aí você vai ver União Soviética, Albânia, Alemanha Oriental, Bulgária, e assim vai. Entendeu, pessoal? Então veja só que são as idas e vindas dos que nós chamamos de
Guerra Fria, né? Há uma proposta de um lado, há uma resposta de outro, e assim vai. Bom, vamos falar ainda aqui sobre, olha só sobre essas alianças militares, gente, dá uma olhadinha nesse mapa. O mundo em azul, capitalista, e em vermelho, socialista. Dividido, essas alianças militares aí fizeram isso com o mundo. Dentre essas características, nós temos a corrida armamentista. Na corrida armamentista, é aquele processo para se tentar desenvolver uma arma melhor que a do outro. Há um desenvolvimento de armamentos muito intenso nesse período, gente. O período dizia o seguinte: olha, os Estados Unidos se sentiam ameaçados, eles desenvolviam uma arma. Os soviéticos se sentiam ameaçados, desenvolviam outra arma. Mísseis nucleares, armas de destruição em massa, né, armas de guerra, como, por exemplo, aviões supersônicos, como vocês estão vendo aí no meio. Os soviéticos desenvolveram o MiG, enquanto os estadunidenses vão desenvolver a série dos F, né, F5, F4, F5, F-16, F-18, não sei qual que está agora na atualidade, mas são diversos aviões. E eles vão desenvolvendo aviões que voam acima já da barreira, quebram a barreira do som, da velocidade do som. Esses daí chamados aviões supersônicos, como é o caso desses jatinhos aí, super ágeis, né? Ágeis, perdão, né? E entre outras coisas, foguetes, mísseis são utilizados, são construídos para tentar causar medo do outro lado, certo? Então essa foi uma corrida armamentista, sempre para desenvolver novas coisas. O famoso AK-47, o é, fuzil, né? Uma metralhadora, uma arma que foi desenvolvida justamente pelos soviéticos para ir em contrapartida ao desenvolvimento das armas estadunidenses. Tá legal, galera? E assim vai. Nós temos também a corrida espacial. Essa corrida espacial, Estados Unidos e Soviética vão disputar os, os céus, o universo, vamos dizer assim, né? Tentar de todas as formas, né, chegar no alvo deles inicialmente, que seria a Lua. Eles preparavam certamente assim chegar à Lua era um alvo inicial. Quem que vai conseguir fazer isso? Os soviéticos sempre foram à frente em quase tudo. Só na ida à Lua que dizem que foram os Estados Unidos que chegaram em primeiro, né? Os soviéticos, por exemplo, mandaram o primeiro satélite artificial, que é o Sputnik, inclusive é o nome da vacina na atualidade. Eles pensam em trazer ela logo, a primeira vacina à luz, justamente também, né, tentando recriar um pouquinho do ideal aí da Guerra Fria, né, gente? Mandam também primeiro ser vivo, através de um foguete, que foi a Laika, uma cadelinha, vocês vão ver daqui a pouquinho a imagem. Os Estados Unidos vai mandar o Explorer 1 para fora da órbita terrestre, certo? E a União Soviética vai mandar o primeiro homem ao espaço, que será o Yuri Gagarin, em 1961. Porém, em 1969, foi os Estados Unidos que chegou à Lua através de uma série de tentativas, chegando na Apollo 11 na Lua. Tá legal? Então, vocês veem essas imagens justamente disso aí. Aí a Laiquinha está ali, o Yuri Gagarin no meio, lá a chegada dos Estados Unidos na Lua, segundo consta aí até hoje muitas pessoas não acreditam nesse fato, né? O que se diz ou não, mas que chegaram à Lua lá, os homens, os estadunidenses. Nesse período também, gente, se surge o macartismo nos Estados Unidos, que é importante a gente saber o que é. Esse macartismo é o período de perseguição intensa aos socialistas dentro dos Estados Unidos. Para eles, havia uma entrada, assim, sabe, de muitos comunistas infiltrados no governo. Esses eram, às vezes, artistas, cientistas, advogados, professores, entre outros. Isso se dá ao discurso, o nome macartismo, ao discurso de Joseph McCarthy, né? Que ele tira do bolso uma lista de nomes. Supostamente, todos esses nomes eram pessoas infiltradas no governo com informações do governo. Então, essas informações vindas de espiões, né? Muitos espiões que foram liderados aí por companhias como a CIA e a KGB. A CIA do lado estadunidense e a KGB, essa né, também polícia secreta que desenvolveu muitos espiões, mandou muitos espiões para os Estados Unidos. Indico para vocês aí um filme chamado Ponte dos Espiões, aonde tem justamente essa idas e vindas desses espiões. É muito legal esse filme. É um filme aí que traz justamente
esse contexto de Guerra Fria. E eu indico para vocês que é um filme bem interessante de vocês verem, que mostra um pouquinho dessa linha aí da Guerra Fria. Tá bom, gente? Bom, galera, está aí. Essas são as nossas referências bibliográficas. Espero que vocês tenham compreendido e qualquer coisa, estamos aí à sua disposição. Boa semana, galera.